A terceira edição do nosso FCB Entrevista é com o cineasta Felipe Gontijo. Ele é o diretor do filme Capitão Astúcia, que estreia agora nas telas de cinema no dia 6 de fevereiro. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso canal e muito obrigado por aceitar conversar com a gente, por aceitar nosso convite. A primeira pergunta é super simples. Você pode contar pra gente qual que é a história central de Capitão Astúcia? Oi, Thiago, é um prazer estar aqui contigo e realmente eu fico animado de saber das pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre o Capitão Astúcia. Esse filme ele traz a história de um avô que era um antigo letreirista de gibis, que letreirista de gibi, antigamente as revistinhas elas dentro dos balões a pessoa tinha que escrever à mão cada letrinha, né, que vinha ali dentro. E, e esse cara trabalhava com isso nos anos 70 e ele sempre esteve envolvido com esse mundo de super-heróis, mas desse jeito como um trabalho. E aí, agora aposentado, ele tem esse momento de se transformar em super-herói. Parece uma loucura, todo mundo tenta impedir ele e ele arrasta o neto junto nessas aventuras. Ele chamava Kid Pianino quando era pequeno, que ele era um garotinho prodígio que tocava piano na TV. E ele é arrastado pelo avô, então é aquele moleque frustrado, um cara já, né, já de 20 anos, frustrado sendo arrastado por essa figura cheia de vida, de energia, que é o Capitão Astúcia. E esses dois opostos, eles se juntam e acabam tendo uma amizade e uma relação muito profunda e muito legal, que a gente se envolve e as pessoas se identificam muito com essa relação de amizade ali entre neto e avô. E para nós homens tem uma outra pegada também interessante, que assim, o avô ele está se transformando em super-herói como uma forma de se comunicar com a família um pouco, sabe? Então o filme, ao mesmo tempo que ele é divertido, ele é emocionante e ele tem sido muito bem recebido nos festivais de cinema. E ele participou de muitas exibições também ao ar livre, em praça pública, assim, com o povo de todas as classes sociais. E tem sido muito bem recebido. Então eu estou animado para essa estreia no cinema que vai acontecer agora. Além de dirigir o longa, você também escreveu, né? E de onde que surgiu essa ideia tão criativa? Essa ideia, ela surgiu, eu acho, não tenho certeza exatamente do ano, mas eu encontrei uma troca de mensagens minha com uma amiga, perguntando para ela sobre qual seria o nome para esse herói, em 2009, uma troca de mensagens aqui. E ela surgiu quando eu estava lendo o livro Don Quixote, e aí, às vezes, quando você lê um livro estrangeiro, ou então alguma coisa que tem um background, até quando a gente vê um filme estrangeiro, a gente percebe assim, cara, talvez se eu morasse lá, eu tivesse entendendo algumas nuances, né? Igual, eu acho que quando a gente vê um filme brasileiro bom, a gente percebe, a gente sente as coisas, a gente se identifica de um jeito que só o brasileiro consegue ter aquele impacto, né? Cidade de Deus é uma coisa incrível para mim, e eu acho que um estrangeiro dificilmente teria a mesma identificação com as pessoas e com até com a língua, né? Então, eu lendo Don Quixote, comecei a ter essa noção de que talvez se eu conhecesse mais aqueles romances de cavalaria que ele estava fazendo ali uma piada em cima, né, que ele brinca com eles, eu tivesse um entendimento e aproveitasse mais. E aí eu falei, eu acho que eu vou atrás de ler uns romances de cavalaria, era tipo umas coisas meio Rei Arthur, assim, só que trocentos que ele cita, né, no Don Quixote. E aí comecei, cara, e nisso, quando eu estava na faculdade, eu fiz meu projeto final foi sobre adaptação de literatura para cinema. E aí, por algum motivo, eu comecei a pensar como seria adaptar o Don Quixote, né? Como que o Cervantes escreveria hoje o Don Quixote? E percebi que os romances de cavalaria que existiam na época, hoje seriam as histórias de super-herói, que há uns 30 anos atrás, 40, seriam os filmes de Bang Bang, né? De western. E aí me deu uma coisa de, caraca, eu poderia fazer o meu próprio Don Quixote. Isso em 2009. E aí comecei a escrever. Na época eu estava trabalhando com filme interativo, tinha lançado um que chama A Gruta, que foi um sucesso. Acho que foi o filme interativo que mais fez sucesso no país. O Don Quixote ele é um livro extenso que tem várias peripécias ao meio. Eu falei, cara, com a interatividade eu consigo trazer um pouco disso, além da raiz, né, e da espinha dorsal e do espírito ali do Don Quixote. E aí fiquei alguns anos tentando emplacar esse projeto de filme interativo, que tinha 300 páginas o roteiro,
Até um momento que eu conversei com uma pessoa que tinha participado da avaliação de um projeto e ele falou que as pessoas nem leram o roteiro porque elas ficavam discutindo se aquilo era um filme ou se era um jogo. E aí eu falei, cara, eu preciso mesmo fazer um filme, então, para transformar essa história. E aí reescrevi. E isso, não sei se foi em 2014, sei lá. E aí eu fui reescrevendo esse filme ao longo do tempo. E tem uma coisa legal quando você reescreve e como a história vai evoluindo assim com os anos, é que o filme ele vai amadurecendo junto com você, né? Então, ou ele vai simplesmente mudando, seus interesses vão mudando. Então, o roteiro do Capitão Astúcia que a gente gravou em 2018 é muito diferente da minha ideia de 2009. Eu não fiquei esses anos todos só fazendo isso na vida, claro, mas você vai se transformando. Eu fui pai nesse meio do caminho, aconteceu muita coisa e eu comecei a ter outras vontades de realizar com o Capitão Astúcia. Felipe, quais são as ideias centrais, as lições, as morais que você, enquanto diretor, tentou passar por meio desse filme? Fala muito sobre essa relação humana e que tem as piadas, é engraçado, tem essa coisa meio doida de Don Quixote, mas que tem uma coisa profunda que também tem no livro Don Quixote, esse desejo de sonhar, essa vontade de acreditar e essa forma de enxergar o mundo, que às vezes quando você é muito cético ou cínico, às vezes o mundo é mais sem graça e mais feio, mais preto e branco. Então, quando você consegue ser um pouquinho Capitão Astúcia, como o Ariano Suassuna, quando você é mais realista e esperançoso, normalmente a vida e as coisas são mais bonitas. Então, o Capitão Astúcia traz um pouco disso. Os verdadeiros heróis, eles são pessoas que se botam para jogo, né? São as pessoas que se arriscam e que estão lutando por um bem maior, lutando pelo próximo, né? E eu acho muito doido que a gente vê hoje esses heróis aí fantasiados, marombados, cheios de anabolizante, que têm superpoderes, são a prova de bala, tem o choque, tem o escudo, tem o não sei o quê. Isso não é ser muito herói, né? Ser herói é você saber que você tá velho, você tá magro, você não tem o músculo maior de todos, mas você ir atrás de resolver e fazer o que você acha certo, né? O herói é a pessoa do dia a dia. Então, o Capitão Astúcia é um herói e eu espero que as pessoas consigam assistir e a gente vai fazer de tudo para esse filme chegar em vocês. Felipe, a título de curiosidade, onde foram feitas as filmagens de Capitão Astúcia? E quanto tempo mais ou menos demorou para que o filme fosse concluído? As filmagens se passaram todas aqui em Brasília. E o tempo normalmente de filmagem ele não varia tanto entre os filmes nacionais, né? A gente não costuma ter dinheiro para gravar e fazer regravações como os gringos fazem. Então a gente filma no tanto de dias que a gente consegue pagar, que é uma coisa meio assim. Então o filme ele foi realizado em 7 semanas, eu acredito, ou 6. Não faz tempo, né? Então, mas é mais ou menos o padrão de filme nacional. O que a gente teve diferente foi que a gente teve muita cena externa em muitas locações diferentes, com um orçamento que normalmente o pessoal grava uns filmes são mais intimistas, né? Que assim, o filme que se passa num apartamento, numa casa, a gente levou o Capitão Astúcia, fizemos ele na porta de uma festa, no aeroporto. Teve uma coisa muito doida que aconteceu, porque a gente ia gravar no aeroporto de Brasília e na época estava tendo aquela greve dos caminhoneiros, não sei se você lembra. Essa greve, ela travou tudo, né? Então, e aí o aeroporto falou pra gente 3 dias antes, ó, vocês não vão poder gravar aqui mais. E aí a gente teve que pegar, e aí quando você assistiu o filme, você repara, o aeroporto nosso foi gravado no Estádio Nacional de Brasília. É muito difícil de perceber. E ele se parece um pouquinho com os azulejos que tem aqui em Brasília, do Atos Bulcão, ele tem também essa mesma pegada. Então, até para um brasiliense, aquilo parece um aeroporto. Então, teve essas. Foi um filme quixotesco mesmo para sair do papel e mas a gente conseguiu. E esse momento agora é um momento de celebração que a gente finalmente vai botar o filme para frente. E como foi a escolha do elenco? A nossa aventura em busca do elenco foi muito interessante, que ela começou assim, nessa época lá em 2009, quando eu fiz o filme, eu tinha um ator em mente, eu cheguei a conhecer esse ator, conversar com ele, e aí conforme o filme foi mudando, eu comecei a perceber que aquele ator já não era a pessoa ideal pro longa, né? E aí eu coloquei um outro ator como o ator ideal, isso já perto da gente estar na pré-produção, né? Que é aquela preparação antes de gravar.
que é a época de planejamento e tudo, e organizar. E aí a gente foi atrás desse outro ator e ele falou, pô, legal a ideia, eu posso ler, mas só posso gravar daqui a 2 anos. E a gente tinha que gravar em um ano, então, por questões de editais e de prestação de contas. Aí, então, caramba, não dá mais para ser ele. Aí eu comecei a ir atrás de todos os atores com mais de 70 anos, que eu sabia que eram bons e tal. E, cara, chegou uma hora onde todos os atores que eu perguntava, eles estavam com um problema de agenda ou que não tinham saúde para gravar tantas cenas noturnas igual a gente tem. É um filme de herói, né? Um pouco. Então, tem uma parte física envolvida. E aí, como a coisa foi chegando muito perto da gravação e esse a gente não fechava, eu mudei para um ator bem mais jovem, assim, de uns 60 anos. Aí reescrevi o roteiro e falei, beleza, já que é um cara mais novo, vou então botar aqui. Ele chuta a bunda, ele pula, ele rouba, ele estoura, ele faz o que for. E aí esse ator, no dia que a gente ia fazer o teste figurino, né, para ele vestir a roupa do Capitão Astúcio pela primeira vez, ele ia vir para Brasília e mandou um atestado médico dizendo, ó, tô mal e tal, não vou mais poder fazer o filme. E aí me contaram de um cara lá na Paraíba que tinha feito um filme aqui na cidade, que já fez trocentos filmes, e eu falei, pô, mas não conheço esse cara aí. Beleza, manda um teste, vamos ver. E aí ele fez um teste, eu achei engraçado, mas fiquei meio assim, porque assim, ele tem a cara do Don Quixote, e ele fala, ele é divertido e tudo, mas eu fiquei meio, cara, quem é esse cara que eu não conheço? E aí eu falei, mas vambora. Eu senti uma coisa assim, mostrei pra minha esposa, a Ju, ela também falou, meu Deus, ele é demais e tal. E deu aquela coisa assim, sabe uma coisa assim, é bom demais pra ser verdade? E era mesmo, e o Fernando veio, Fernando Teixeira, e foi o nosso Capitão Astúcia. Fernando foi uma grande alegria nossa, né, contar com ele. A gente também tinha o Paulo Verlins, que era um cara que eu tinha pesquisado, que eu já estava querendo gravar com ele fazia tempo, e que ele tinha feito muito sucesso numa novela chamada Rock Story, que era uma novela que ele começou num papel pequeno, que ele era tipo um bandido, tinha lá um colega de bandidagem, mas que ele meio que ganhou e ele virou quase um protagonista da novela. Eu falei, pô, eu gosto desse, assim, né? O ator que ele tem muita garra e muito gás e que ele consegue brilhar e chamar, né? A câmera. Então eu falei, pô, eu quero esse Paulo Verlins também. E a Nívia Maria foi legal porque assim, a Nívia a gente via muito ela assim, a gente assistiu muito ela na TV, como a namoradinha do Brasil, sei lá o quê, aquela coisa meio dengosa, eu sei que ela é uma boa atriz, então vamos ver como seria a Nívia nesse papel mais porra louca, que é a Dulce, né? Que é essa, para mim é uma quem tem mais espírito de super-herói no filme, assim, que é uma pessoa mais perfeita, né? Assim, vamos dizer. Depois a gente montou o outro resto do elenco, enquanto isso a gente ia montando aqui, que são vários atores de Brasília. Tem o André Deca, por exemplo, já foi premiado em Gramado, e tem um elenco muito bom também aqui local. Mas tinha esse trio, né, que é o trio que conduz a história mais e que a gente fechou e que foi assim uma grande sorte e uma grande alegria, assim. Eu tenho muita fé assim que eu tenho dado sorte nesse sentido de fazer o meu elenco, de ter conseguido encontrar pessoas especiais e que de alguma forma tem uma relação com os personagens, sabe? O Fernando Teixeira, ele é meio. Ele tinha feito até então um problema também, porque eu tive tentando selecionar ele. Eu gostei muito do teste, mas os filmes que eu via dele era sempre assim, um velho bravo, carrancudo, um velho dando bronca, sabe? Umas coisas assim que eu falei, pô, mas não conseguia ver ele no papel como nunca tinha visto ele atuando como uma coisa meio Capitão Astúcia. Mas ele na vida real é um cara meio Capitão Astúcia, sabe? Então ele tem essa energia, esse brilho, e onde ele vai as pessoas ficam encantadas. Então ele é mesmo um capitão. E aí ele mesmo, depois de fazer esse filme, eu vi ele pegando outros papéis com essa energia antes mesmo de lançar o Capitão Astúcia, porque eu acredito que ele também se descobriu nessa assim de poder ser ele mesmo e esse lado que é um lado maior querido que ele tem e que as pessoas se encantam também. Ele Capitão Astúcia vai estar nos cinemas de todo o Brasil, Felipe? provavelmente vai estar em salas de cinema em várias regiões do Brasil. E a gente está, nesse momento que eu estou gravando, que a gente está conversando, a gente está fechando e negociando com as salas de cinema, né? A gente já tem garantido Rio de Janeiro, Brasília, e estamos negociando Porto Alegre e outras cidades, e tem até umas cidades pequenas, assim, menos populosas, que também estão interessadas e que querem exibir o filme. Mas independente disso, o filme ele já está em combinação para ele fazer uma circulação com um cinema ao ar livre. A minha ideia com esse filme é o seguinte:
é que ele seja visto, sabe? Porque a gente recebeu algumas propostas de emissoras, streaming e tal, e o contrato que eles ofereceram pra gente era um contrato que era é assim, são as regras de um grande filme muito caro e com grandes pessoas, o filme do Brad Pitt, só em o pagamento de um filme nacional que eles acham grandes coisas. Então, assim, as regras são super estritas e te impedem de fazer qualquer coisa com teu filme fica, vira de outra pessoa, só que eles querem te pagar pouco por isso. Então, o que a gente decidiu é que a gente não vai vender o filme barato, então esse filme vai ser visto pelas pessoas. A gente vai exibir no cinema, o streaming do governo federal, que vai estrear em breve, e a gente vai exibir ele em outros lugares que não exijam exclusividade, que era o problema que a gente estava tendo, todo mundo queria ser exclusivo, mas sem dar muita coisa de volta para a exclusividade, ou então sem ter muita gente, muita lugares que não tem alcance de público, né? Então a gente vai fazer de tudo para esse filme ser visto e a gente vai chegar lá e quem estiver assistindo aqui agora, eu garanto que você vai ter a oportunidade de assistir o Capitão Astúcia em breve. E qual que é a tua expectativa agora, com a estreia chegando e o cinema nacional vivendo esse momento único? Pô, é muito legal a gente estar vivendo esse momento em que as pessoas estão tendo esse contato de novo e se reconhecendo no cinema nacional, né? Eu assisti ontem o filme do Chico Bento e é muito legal, assim, eu não só porque eu li a revistinha dele, gostava muito, mas porque você vê outro sotaque ali na tela, né? O filme brasileiro, quando é bom, não tem como um filme estrangeiro ser melhor pra gente, sabe? Talvez se você botar o mesmo filme estrangeiro e um brasileiro para um argentino, para um, sei lá, para um alemão assistir, talvez eles gostem mais do estrangeiro. Aí não sei. Agora, pra gente como brasileiro, quando o filme brasileiro é bom, ele é imbatível. Então, eu espero que algumas pessoas tenham essa sensação, experimentem isso com Capitão Astúcia. Aqui no canal a gente usa um bordão e chama todos os nossos espectadores queridos de jovens de todas as idades. Então eu queria que você fizesse agora uma chamada para que eles possam assistir esse filme lindo sobre esses jovens da maturidade. Pois é, os jovens de todas as idades e os jovens maduros também. E os novos, a gente espera que vocês venham prestigiar o Capitão Astúcia. A gente está tendo uma super recepção das pessoas mais velhas que estão acostumadas a ser retratadas no cinema, sempre de um jeito meio ferrado, né? Vamos dizer assim. E o Capitão Astúcia, ele é um cara foda, né? Ele bota pra quebrar, ele sabe o que quer da vida e ele não deixa ninguém calar ele. É um sujeito decidido e ele resolve, mesmo agora que ele tá mais velho, resolve tomar um rumo para a vida dele, mesmo que seja essa coisa que as pessoas acham doida, mas é o que ele quer fazer. Depois que você termina o filme, você vai vendo que ele atinge públicos diferentes, né? Então, é um filme que ele é light, é leve, mas ele é um filme focado assim, em umas pessoas, sei lá, de 30, 18, 40, 70 anos. A gente tem crianças que gostaram muito do filme. Tem um filho de um amigo meu que ele ficou fissurado e ele não quietou o facho até conseguir um boneco do Capitão Astúcia que a gente mandou fazer para ele. E ele ficava desenhando. O meu filme desbancou o Sonic lá na casa dele. Que eles desenhavam os personagens. O Miguel, um moleque muito artista. E eu vi outras crianças também gostando muito. O filme ele é classificação indicativa 12 anos, porque como todo filme de herói tem alguma violência, alguma coisa assim, uma luta, né? Mas ele é um filme que tem sido bem recebido por pessoas de todas as idades e eu acho que uma das coisas que eu queria com esse filme é que ele fosse atemporal, sabe? Que ele não fosse um filme que você identifica com esse momento agora. Então ele é um filme que parece um filme mais velho às vezes, tem horas que ele é meio moderno. Mas isso é só linguagem. O que importa é que a mensagem dele é uma mensagem que chega nas pessoas, ele atinge as pessoas de forma humana, que ele é uma coisa que a gente não muda, que é a nossa humanidade, nossos questionamentos, nossa pergunta sobre para onde a gente vai, o que a gente faz na vida, né? Por que que a gente está aqui na Terra. Então é um filme que ele tem essa pegada meio humanista e meio existencialista, mas sempre com um bom humor e com uma leveza que tem encantado as pessoas. Felipe, a gente encerra por aqui e fica mais uma vez o meu muito obrigado pela sua gentileza, pela disponibilidade em conversar com a gente. Também meu muito obrigado a Raquel Ticianali por ter viabilizado essa entrevista e a todos vocês, jovens de todas as idades que nos acompanham. A gente se vê.